Rapaziada, como melhorar no xadrez? Esse é um vídeo que eu queria trazer bastante aqui, né? Que eu sei que muita gente busca melhorar no xadrez, mas se pergunta o que fazer exatamente para isso. Então eu vim compartilhar algumas dicas que eu acho que podem ajudar bastante e que eu acho que também me ajudaram bem aí na minha trajetória, né? Atualmente eu tenho 2100 de rating rápidas no chess.com e vamos nessa, mas claro que não comecei com 2100. Então preparei meio que uma apresentaçãozinha para ir ajudando, né, para ficar mais legal de ver. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar dos três pilares do xadrez, na minha opinião, tá? Primeira coisa, mentalidade, táticas e teoria. Os três eu acho que são bem importantes, tá? Mas pelo menos para quem tá começando, eu acho que o táticas vai ser mais importante, tá? Depois talvez ali o teoria. Mas primeiro eu vou começar falando de mentalidade, porque na minha visão você não pode começar a fazer uma coisa sem estar com a mentalidade certa, tá? Senão não vai adiantar nada. Então vamos lá. Eu notei dois pontos principais sobre isso e uma frase que eu gosto bastante, tá? Que é: quem quer chegar ao topo rápido deve contar com a sorte. Quem quer construir um império deve contar com a mente. Então assim, às vezes tem gente que quer subir de rating e quer subir rápido, sabe? Mas o xadrez ele é um processo, você vai perder, você vai ganhar também, mas ele é um processo às vezes lento, que exige esforço, então faz parte, tá? Não fique triste se você não estiver evoluindo tão rápido quanto você esperar, beleza? A primeira coisa, já relacionada a isso, é não ligar pra rating. Porque às vezes você fica tão preso ao rating que você não pensa na sua evolução. Você só fica pensando naqueles pontos e em ganhar aqueles pontos, mas você não fica se perguntando: eu tô melhorando meu jogo? Ou tô só jogando pra tentar ganhar ponto e ficar satisfeito, assim, sabe? Então, quando você se desconecta dos seus pontos, você começa a prestar atenção na sua evolução, o que é o mais importante. Porque com a sua evolução, o rating vai vir naturalmente, beleza? Segunda coisa, jogar e estudar nos momentos certos. Primeira coisa, sobre esse segundo ponto, né? Não jogue tiltado. Tem muita gente que, eu inclusive, né, já fiz isso muitas vezes, amigos, enfim, que você perde uma partida, perde duas, perde três e fala, não, agora eu vou recuperar. Aí você joga completamente tiltado, estressado e perde 10 seguidas. E no final não adiantou em nada, as partidas que você jogou você não aprendeu nada, você só perdeu mais hit ainda. Então não joga tiltado. Perdeu três, assim, no máximo quatro, dependendo do ritmo que você estiver jogando. Dê uma pausa, vai beber uma água, vai ver um vídeo que você goste, sabe? E depois você volta. Isso dá também, que não necessariamente relacionado a tiltado, mas estuda quando você estiver disposto, tiver meio que afim. Não necessariamente você vai estar. Mano, calma que tem uma formiga gigante aqui, deixa eu só dar um tapa, né? Beleza. Não necessariamente você vai estar afim de estudar sempre, né? Mas se você estiver muito cansado, ou não estiver nem um pouco no clima, o estudo não vai ter nenhum sentido, tá? Então por isso que escolha um momento que pelo menos você acha ali que você vai absorver alguma coisa, beleza? Então, para mentalidade, eu poderia falar várias coisas, ficar muito tempo aqui, mas acho que o principal, pelo que eu me lembrei, é isso, beleza? Então vamos falar agora de táticas, que na minha opinião, para a grande maioria das pessoas, vai ser o mais importante, tá? Então, falando aqui do onde você pode estudar táticas. Claro, tem muitos lugares, mas o mais prático que eu vejo são as plataformas, por exemplo, chess.com, com o detalhe de você ter que ter assinatura, né, para ter os puzzles limitados, que é uma coisa um pouco chata, mas aí eu também coloquei o Lichess e o Chess Tempo, que são lugares bem legais que você pode estudar completamente de graça, tá? Então eu vou só dar um exemplo aqui do chess.com, deixa eu colocar aqui. Basicamente a ideia é você vir, por exemplo, em puzzles, e aqui em Puzzle Rush, e você clicar aqui em 3 minutos, clicar em play, que seja, e começar a fazer puzzle. E começar a fazer puzzle, beleza? Não vou ficar me alongando aqui, mas basicamente essa é a ideia, tá certo? Vamos voltar aqui.
O Chess Tempo e o Lichess são sites bem legais também, tá? Que são de graça a maioria das coisas. Então, se você não tem assinatura ou do chess.com ou quer testar esses outros sites, vale bastante a pena, beleza? Aqui eu coloquei divisão. O que é essa divisão? Eu sugiro que vocês façam um pouco de Puzzle Rush, que são aqueles puzzles, vários puzzles em sequências que vão começando fáceis e ficando mais difíceis, que é legal para treinar a sua rapidez, para ir treinando puzzles mais padrõezinhos repetidos, e um pouco de puzzles. Puzzles são aqueles quebra-cabeças, né, que você vai evoluindo e você vai tendo um rating sobre ele, tá? E são puzzles mais chatinhos, mais difíceis de ver, que vão te ajudar também na sua visão tática. Para essa divisão já alinhado, eu tenho a sugestão do método Pomodoro. Basicamente, para quem não conhece, é aquele método que você estuda, por exemplo, 15 minutos e descansa 5, estuda 20 minutos e descansa 5. E para mim funciona bem, tá? Porque eu não me canso tanto. E normalmente eu tento fazer uma sessão de 20 de Puzzle Rush, uma sessão de 20 de puzzles. E se eu tiver no clima, eu faço mais uma sessão de 20 de puzzles, tá? Para isso eu vou, por exemplo, no YouTube e digito Pomodoro 25, tipo 20/5, né? Que é 20 fazendo e 5 descansando. Lo-fi, para ser uma musiquinha lo-fi, mas enfim, você pode fazer como você quiser, beleza? E a importância, por que você tem que treinar tanta tática? A tática, basicamente, ela decide jogos. Independente da sua faixa de rating, ela decide jogos. Porque pensa que um erro estratégico às vezes pode custar uma leve vantagem, uma coisinha que vai ficando chato, mas um tático, às vezes acaba perdendo na hora. Porque às vezes você pendura uma peça, às vezes você pendura mate. Então, tático é muito importante de você treinar e estar afiado nisso, tá? E quanto menos o seu rate, mais importante é o tático. Porque toda hora, basicamente, vai estar surgindo temas táticos, né? Enquanto nos rates maiores também tende a surgir, mas é um pouco menos, ou táticos não tão decisivos, né? Às vezes é um tático que é um peão, assim, mas definitivamente ali para os rates menores é muito importante você treinar tática, beleza? E agora, seguindo para teoria. Aqui, teoria, eu basicamente separei em 3 fases que eu acho que são as fases do jogo, né? E achei bem interessante, bem válido separar dessa forma. E começando com a abertura. Basicamente, escolha poucas aberturas para você aprender. Então, assim, pensa uma abertura para E4, por exemplo, você está de brancas. Primeira coisa, escolha entre jogar E4 ou D4. É uma minha sugestão, sabe? Eita, Puzzle Rush aqui. Tá bom, perdi o Puzzle Rush, beleza. Escolha entre jogar E4 ou D4. Não fique jogando D4 uma vez, D4 na outra, B3 na outra, sabe? Jogue uma abertura ou um lance só, porque com isso você vai conseguir focar nas outras partes importantes do jogo, né? E entender outros conceitos fundamentais do jogo. Escolheu poucas aberturas? Estude elas de acordo com o seu nível. Não adianta você ser, por exemplo, 500 de rating e você querer estudar 10 horas, fazer um curso inteiro de uma abertura. Tipo, não precisa. É muito mais importante você usar seu tempo para outras coisas, como as táticas, né, que eu falei antes, tá? E por fim, tenha um repertório que faça sentido. O que é um repertório que faça sentido? Pô, se você joga E4, você tende a preferir posições mais dinâmicas, talvez posições mais táticas. Então, quando você jogar de pretas, né, se é o caso de você preferir posições mais táticas, mais dinâmicas, talvez não tenha tanto sentido você jogar Caro-Kann, a francesa, que são posições mais fechadinhas, mais sólidas, né? Então pense o que as aberturas que vocês jogam refletem no seu estilo, tá? Se são mais posicionais, se são mais táticas, mais abertas, mais fechadas, e tenham aberturas que tenham as mesmas características, beleza? Que isso vai ajudar bastante no seu decorrer do jogo, né, e ter o mesmo estilo, certo? Meio jogo. Basicamente eu coloquei uma coisa que eu acho que ajuda muito qualquer faixa de rating, me ajuda bastante, que é o método das 6 perguntas. Qual que é esse método? Primeira pergunta do método. Qual é a minha pior peça? Muito importante, tá? E como eu posso melhorá-la? Basicamente, você tá no meio jogo, você pode estar perdido. O que eu faço aqui? Não tem um plano específico? Melhora a sua pior peça, tá? Segunda coisa. O que meu adversário quer fazer? Tipo, qual a ideia do último lance dele? Porque às vezes você fica pensando só em você e esquece que tem uma outra pessoa jogando.
E aí você vai fazendo seu plano e do nada você tá pior, porque isso deixou ele fazer tudo o que ele queria. E última coisa, quais são as fraquezas do meu oponente, beleza? Isso daqui pode ser um conceito um pouco mais avançado, e então, sabendo as duas primeiras perguntas já tá bem legal, tá? Mas para quem já tem uma noção de fraquezas e tudo mais, saber essa terceira pergunta e aplicar vai ajudar bastante, tá? Outra coisa que me ajudou também, pelo menos até onde eu me lembro, é assistir vídeos de jogadores mais fortes. Por exemplo, assim, o speedrun do Krikor, de, sei lá, 400 a sei lá quanto de rating que ele faz, ajuda bem porque ele vai explicando passo a passo o que cada lance está fazendo. Então, claro, muitas partidas terminam empáticos logo na abertura, mas quando partidas chegam no meio jogo, é bem legal você ver esses jogadores mais fortes porque eles tendem a explicar bem. A série do Sup agora que ele está fazendo, por exemplo, rumo ao top 1 de rápidas no chess.com é muito boa, porque ele vai explicando passo a passo o que cada lance está fazendo, tá? Então é bem legal essa ideia também. E por fim, entender os planos da abertura. Quando você entende os planos da abertura, você já entra no meio-jogo com uma ideia, uma pré-ideia, vamos dizer assim, do que fazer. E é por isso que é importante também você ter um repertório que suas aberturas façam sentido, porque os planos também vão combinar entre si, vão ter um sentido entre si, beleza? E por fim, finais, tá? Aqui varia muito do seu nível pessoal, do quanto você sabe, do quanto você não sabe, mas eu coloquei um básico, sabe? Que é saber todos os mates básicos, estudar finais de torre e peões e jogar sempre para vencer. Como assim saber os mates básicos? Mate de dama, rei torre, dois bispos. Claro, alguns são raros, mas é legal você saber, pelo menos o de rei dama, rei torre, né? Escadinha, básico. Estudar finais de torre e peões, isso daqui vai depender do seu nível, tá? Mas, por exemplo, vai vendo as coisas básicas, oposição, estrutura de peões, a regra do quadrado, sabe? Torre na sétima. Se você já sabe essas coisas, você vai aprofundando. Por exemplo, final de torre de Lucena, final de torre de Fildor e esse tipo de coisa, beleza? E por fim, jogar sempre para vencer. Mesmo nos finais empatados, você tem que ter a mentalidade de fazer o melhor lance e possivelmente jogar para vencer. Porque o seu adversário não é um robô, não é um Stockfish que vai sempre fazer os melhores lances. Ele pode errar. E se você relaxar, você pode errar. E ele pode ganhar, entendeu? Então sempre joga para vencer. E para finalizar aqui, eu separei uma possível distribuição de tempo, né? Para você ter uma ideia. Aqui é bem pessoal de novo, né? Mas tendo em vista a importância das táticas, eu coloquei, vamos supor, né, que você tenha 2 horas, né, ali de tempo disponível para estudar xadrez, né? Então, você estudaria, por exemplo, 50 minutos de tática, veria ali uns 35 minutos de teoria e jogaria o resto, sabe? É só uma das ideias, ou 40 minutos de teoria e jogaria o resto. É só uma das ideias, tá, pessoal? Isso daqui você vai ajustando de acordo com o seu gosto e o seu nível também, o que você achar que é válido para você. Mas eu acho legal você ter uma ideia da sua distribuição de tempo para você não se perder também na sua rotina de xadrez. E uma dica final em relação ao jogo é jogar partidas rápidas, tá? De 10 minutos pelo menos, mas de preferência 15 mais 10 também vão ajudar muito. E não focar em jogar muito. Você jogando muito, até um ponto pode te ajudar, mas não vai fazer. Em algum momento não vai fazer você evoluir. Você vai ter que treinar as táticas ou estudar a teoria, beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi meu jeito de tentar dar algumas dicas. Essa apresentação eu achei bem legalzinho assim, né? Para não ficar, por exemplo, um tabuleiro de xadrez com as peças na posição inicial o tempo inteiro do vídeo, algo do tipo. Eu achei que essa apresentaçãozinha podia ser uma ideia legal. E é isso, brigadão quem ficou até aqui. Tamo junto. Só uma coisa, estamos com um servidor no Discord agora.
para vocês poderem interagir entre si, interagir comigo, a gente ia se ajudando a evoluir e lá vai ter, né? Ainda está em construção, mas a ideia é fazer vários eventos lá e crescendo junto. E é isso, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!